Olá, seja muito bem-vindo a mais um Hora da Educação com Marcelo Feres. Hora da Educação, com Marcelo Feres. Mais uma vez estamos aqui no nosso encontro semanal do Hora da Educação, sempre trazendo um tema relevante para os nossos educadores. E hoje, em particular, nós vamos falar de uma agenda muito importante, que é a agenda voltada para o Fórum de Educação. Na verdade, o segundo Fórum de Educação, que nós teremos e acontecerá no município de Macaé, nos dias 30 e 31 de agosto. Vale lembrar que nós começamos com o primeiro fórum o ano passado, aqui em Campos, já na perspectiva de criarmos essa cultura regional, de estarmos sempre levando a discussão da temática da educação, da ciência, da tecnologia, como forma de debate regional. E para trazer informações para nós, nesse nosso bate-papo de hoje, eu convido aqui a professora Ludmila da Mata, que é nossa coordenadora e, na verdade, gerente de relações institucionais. Seja muito bem-vinda, Ludmila. Obrigada, professor Marcelo. É um prazer fazer parte dessa equipe da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia e assumindo aí esse desafio de organizar, de participar desse fórum regional. Na verdade, a gente teve a primeira experiência, você já nos ajudou coordenando essa ação no ano passado, junto com toda a nossa equipe da educação, e o desafio continua, agora ampliando. Eu tenho certeza que teremos a participação de mais municípios. Se eu não estou enganado, foram 8 os municípios que participaram conosco na vez passada. E você que tem esse papel de fazer essa gerência das relações institucionais, na verdade tem muito mais atividades que vêm sendo feitas. Você podia contar um pouquinho para a gente o que faz essa gerência de relações institucionais, com quem que ela lida mais, como que ela promove as ações da Secretaria de Educação? Então, desde que eu recebi esse convite, de assumir esse cargo na sua gestão, a gente tem buscado a aproximação, não só com os municípios vizinhos, a partir desse fórum, que foi essa grande aproximação que a gente fez com as gestões, da Secretaria de Educação dos municípios, mas também com as universidades, com as entidades. Então, hoje a gente já tem parceria com o Sebrae, a gente tem parceria com empresas, com a Enel, que é parceira e tem projetos na rede, que é parceria que a gente fez, com outras instituições, com as faculdades de medicina, com a UENF, com a UF. Então, a gente tem vários projetos que é fruto dessa relação e a gente está sempre demandando e participando e trazendo essas instituições para perto da rede, não só para solucionar e para apoiar a nossa rede, mas também fazendo uma troca. A gente também acaba contribuindo, abrindo a nossa rede para os estagiários, abrindo a nossa rede para os projetos de extensão. Então, a gente vem fazendo essa troca com as instituições parceiras, com as entidades. E é um trabalho que a gente começou desde o início, então viemos, estamos trabalhando e todo dia chega parceiros novos. Esses dias eu recebi o pessoal da CDL também querendo fazer uma parceria com a Secretaria de Educação. Então, a gente vai descobrindo novos atores, que às vezes não eram tão próximos da gestão pública, mas que estão vendo a possibilidade de fazer parte, de se aproximar da gestão. E eu acho que isso é muito importante, porque o município ganha, a rede ganha e as outras instituições também ganham, se aproximando com a Secretaria de Educação, porque a Secretaria de Educação de Campos é maior do que muitos municípios, A gente tem número de funcionários e de estudantes mais do que outros municípios. Então, só o nosso público já é um contingente, significativo. Com certeza, Ludmila, e eu me recordo de que quando a gente começou essas primeiras ações, pensando na dimensão da educação, da ciência e tecnologia, quando a gente não tinha isso como referencial. Então, o seu trabalho, da tua equipe, tem sido um trabalho que tem nos ajudado bastante. Outro dia eu me recordo que o prefeito Vladimir Garotinho estava dando uma entrevista, no rádio, e ele chamava atenção para a importância, de ter criado uma Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, porque potencializa aquilo que, para um olhar mais exclusivo de educação, acaba não se conseguindo atender. Então, tanto no que diz respeito ao avanço, dos nossos educadores, com o uso das tecnologias, mas também esse tipo de parceria, as bolsas que nós temos voltada para estimular
né, os alunos com os projetos que a gente tem voltado para graduação, os nossos próprios professores, é mais ciência na escola, é mais ciência em todo lugar, e isso tudo faz parte desse tipo de articulação que o olhar apenas da educação, se deixar, ele toma 110% do nosso tempo. E você, junto com a Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, tem conseguido fazer um trabalho muito importante, que é justamente de criar essas condições para que a gente possa ampliar e não ter um olhar apenas voltado para a dimensão do nosso público da educação, mas também criando condições para que a dimensão da ciência, da tecnologia e da inovação no âmbito municipal possa ser desenvolvida. Então, isso é, para nós, motivo de muita alegria estarmos hoje, depois de 2 anos e meio de gestão, vendo que foi uma semente que foi plantada pelo nosso prefeito e que está começando a dar frutos. E é sempre um porvir, né? É uma agenda muito desafiadora, mas que vale a pena, porque eu acho que com o tempo vai aumentando a credibilidade também no trabalho, né? E o que eu penso sobre educação é que a educação, ela é a grande pauta do Brasil, né? Ela é a grande pauta. Só que ela não é colocada, por exemplo, na agenda econômica, ela não é colocada na agenda das outras políticas públicas, né? E a gente não tem como pensar ciência, tecnologia, inovação, né? A agenda econômica sem pensar na educação. Então, essa visão de uma educação básica muito restrita, né, sem estar na agenda das políticas públicas, da articulação com o desenvolvimento econômico. Então, quando a gente mostra a secretaria, o que a gente está fazendo e as relações com as outras, a gente está colocando a educação na pauta do desenvolvimento econômico. Eu acho que a ciência e tecnologia, ela traz isso, mostrar como que a educação, ela trabalha com a inovação, como que ela está relacionada com o desenvolvimento econômico. Eu acho que isso está dando essa visibilidade hoje para a educação no município com esse trabalho. E você falando isso, você me provoca, porque você sabe que a minha experiência maior, ela está muito relacionada à educação profissional, que tem essa dimensão justamente de estar no meio termo ali, né? Que é essa preparação do jovem, a preparação para o mundo do trabalho, que tem uma repercussão direta na dimensão econômica. Mas a gente que fala da educação básica, infelizmente, a gente sabe que os desafios da educação básica ainda não foram superados no Brasil. E talvez por isso, né, a gente, se deixar, a gente fica sempre tratando questões que já deveriam ter sido superadas no nosso país, sobretudo quando a gente fala do ensino, né? Educação não é só ensino, mas a gente fala do ensino, sobretudo a questão do pacto pela alfabetização na idade certa, que está lá no nosso programa de aprendizagem eficiente, que é deixando claro e público aqui, você ajudou muito nessa construção, né? A gente estava no início de janeiro ainda, naquele momento, por acaso eu estava com Covid, a gente trabalhou, todo o trabalho já era remoto, mas naquele caso era um trabalho remoto com quem estava com Covid do outro lado, e foi uma construção de uma política pensada para esses 4 anos, né, que é o Programa de Aprendizagem Eficiente. Para quem não teve a oportunidade de ter contato com essa professora Ludmila, que você atua no programa de doutorado também da Cândido Mendes, não é isso? Da Cândido Mendes, mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado. Então, assim, a gente tem, né, nos nossos quadros pessoas de muita competência, né, profissional, acadêmica, e isso tudo nos dá a condição de ter estabelecido uma política pública e estarmos perseguindo as metas que estão ali colocadas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar juntos aí lá no final dessa gestão e poder olhar para trás e ver que valeu a pena, porque a gente tinha a vivência, por experiência em educação, ciência e tecnologia, e sabíamos que o que o município precisava. Isso nos possibilitou, certamente, pensar juntos ali quais caminhos, né? Outras pessoas também nos ajudaram, que caminhos a gente precisaria enfrentar. Mas eu tenho certeza que você vai concordar comigo que a gente não sabia que o desafio seria tão grande. E eu acho que a gente avançou muito, né? Apesar de todo esse desafio, de ter começado numa pandemia, né? Aquele trabalho remoto ainda naquele momento, e eu acho que as coisas estão se consolidando, né? No tempo da gestão, que não é um tempo né? Que depende de licitações, de todo esse processo burocrático, mas eu acho que a gente está avançando. E, inclusive, assim, eu acho que um grande avanço é a EFEM também, né? Que também faz essa relação com as instituições, com a educação superior, com o ensino superior, que é essa ponte que a gente precisa estabelecer entre a educação básica e os outros níveis de educação no município, na região. Então, assim, a EFEM, ela é muito voltada para a formação, né, dos docentes, mas em parceria com esses outros setores, com esses outros atores, né? Então, assim, e eu acho que aí a gente consolida muito, né, formação, continuidade, os programas de bolsa, incentiva a ciência, a pesquisa,
né? Eu acho que a gente está... esse é o caminho. Acho que a gente está trilhando o melhor caminho, que era aquilo que a gente traçou e aquilo que a gente está conseguindo fazer, né? Eu acho que a gente está no caminho certo. E é a longo prazo, não adianta querer colher o resultado amanhã, né? Eu acho que... Eu estou olhando aqui até para esse estúdio, né? Eu fico pensando, porque as descontinuidades da gestão pública que é o grande problema. Hoje você tem um estúdio aqui todo com as tecnologias para inovação. Será que numa outra gestão isso aqui vai continuar sendo utilizado e vai continuar com um programa como você faz, né? Assim, assim, eu como pesquisadora, não como membro hoje do governo, mas como pesquisadora, a grande tristeza, né, depois eu estiver lá do outro lado, analisando novamente a educação do município, é a gente ver as descontinuidades das políticas. Isso que é o mais triste, assim, né? Que você vai analisando a educação no Brasil como todo, todos os programas, os projetos, que a educação vai e volta, ela vai e volta, né? Então, acho que hoje a gente consolidou uma estrutura que está sendo uma estrutura de investimento econômico, em tecnologia, em reformas, né? Em organização, em pessoal, pedagógica, né? Com mudança de mindset. Eu acho que a gente já está conseguindo mudar um pouco, né, a mentalidade das pessoas para pensar a educação dentro dessa pauta tecnológica, de inovação. Agora, a gente saber que a gente tem que construir esse caminho e que depois qualquer um que passe, ele vai trilhar no caminho que a gente consiga consolidar. Então, acho que o grande caminho é a gente conseguir cimentar isso, né? A gente cimentar esse caminho, porque aí sim, aí depois o rio vai passar naquele curso, né? Mas eu acho que a gente está conseguindo fazer a estrada, né? A estrada é essa. Eu confio nessa estrada. Agora, né, que ela continue, né, nesse caminho. Avançando, né? Sempre. Avançando sempre. Não tem como você fazendo essas provocações. Primeiro, o feedback da EFEM, eu acho que já deveria existir, tamanho é o nosso público, né, só de profissionais da educação. Nós estamos falando aí de cerca de 5.000 profissionais que demandam um processo de formação continuada. Então, criar uma escola de formação de educadores, na minha visão de gestor, ela gritava a sua necessidade. Ela não precisou fazer muito esforço para identificar que havia a necessidade de ter um processo continuado, né, de formação. Sobretudo, a gente que quando chegou, e você sabe disso, eu já falei nesse programa algumas vezes, que a sensação que dá é que a gente assumiu ainda na década de 1990. E eu não exagero, para você que está participando com a gente, peço desculpa por já ter repetido isso algumas vezes, mas é porque chega a ser doloroso para nós ver o paradigma da década de 90, que ainda era muito analógico, muito físico, de papel, tudo muito moroso, perdurar, permanecer depois de décadas, né? E principalmente a cultura do trabalho também se materializando dessa mesma forma, né? Acho que a pandemia foi, para mim, uma oportunidade em que pese todo o aspecto negativo, mas como muitos dos nossos profissionais começaram a trabalhar de maneira remota, começaram a desenvolver por meio da tecnologia, isso possibilitou que a gente desse continuidade a isso. Então, esse espaço, como você menciona, né, que a gente tem o nosso estúdio dentro da própria Secretaria de Educação, que é usado como parte de um outro projeto, que é o projeto Estação Educação, né? Afinal de contas, nós estamos numa antiga estação de trem centenária, né? Mas uma estação hoje voltada para o espaço de educação. Isso tudo é parte de vislumbrar a oportunidade de melhorias. E, sem sombra de dúvida, você arremata aí de uma maneira que não tem como a gente ignorar, né? As políticas públicas e sua descontinuidade, né? Para quem lida com isso, eu trago uma experiência profissional de gestão, mas que também é muito pessoal, que foi justamente o período que a educação profissional ganhou o maior destaque, que foi o programa Pronatec. Eu tive a felicidade, a oportunidade de participar enquanto gestor no Ministério da Educação, e desde a definição do nome do programa, né, até o final da gestão da Dilma, quando foi interrompida pelo impeachment, que nós vimos todo um programa ser construído. Eu tive a oportunidade de estar participando e liderando esse programa, e vi na prática, e chegava a falar com os servidores do Ministério da Educação, se for possível, peça aos novos gestores que troquem o nome, esqueça a palavra Pronatec, mas use outra para manter a importância da política pública de Estado. E, infelizmente, isso não se deu essa continuidade, e a gente regrediu em praticamente todas as políticas. Pronatec não era só bolsa para formação profissional, era expansão de redes estaduais
e federal, como nos institutos federais, enfim, foram muitas as ações que nós tivemos acontecendo num único momento da história e que, infelizmente, por mais que diversas publicações internacionais, inclusive Banco Mundial e outros mais, sinalizavam, o Brasil chegou num nível de educação profissional que agora é daí para frente, não pode retroceder mais. Pô, não demorou 2 anos e a gente retrocedeu. Mas aqui nós estamos fazendo acontecer dentro daquilo que a gente acredita, e é por isso que a gente já teve, ainda no ano passado, o nosso primeiro fórum, né, que nós chamamos de Fórum de Educação, Ciência e Tecnologia, Educação Ilumina Vidas. Vamos lembrar um pouquinho de como é que foi esse fórum, né? Conta pra gente aí, você que coordenou junto com a equipe aí, que na ocasião foi também em agosto, né? Foi. E lá nós já saímos mais ou menos com indicativo de quem faria. Lembro que o município de Búzios também se interessou em fazer o evento seguinte, mas Macaé, no final das contas, a gente fechou que seria em Macaé esse segundo evento. Relembra com a gente um pouquinho, então, como foi o do passado. Então, o primeiro fórum, né, veio nessa tentativa da gente pensar a educação em rede, né? A gente não pensar só no município de Campos, pensar de forma regional, né? A gente está numa região, a gente tem problemas similares, ou até, né, vivenciar essas experiências, porque educação é troca de experiências, né? Então, o primeiro fórum, a gente fez convites, né? E à medida, assim, claro, não chegamos os convites a todos os municípios, talvez outros municípios quisessem participar, mas no momento a gente não conseguiu, né, reunir todos, mas foram 9 municípios que participaram, né, contando com a gente no primeiro fórum. Dessa vez agora, a gente já está conseguindo ampliar mais, o município de Macaé também está usando a rede dele para ampliar o convite a outros municípios. E, o primeiro fórum ele foi voltado para debate de ciência e tecnologia, porque de fato era um tema que a gente estava começando com uma inovação do município de Campos ter juntado a Secretaria de Educação com Ciência e Tecnologia. Então a gente propôs esse tema, né? Então as nossas palestras foi voltada para esse tema. Aí Macaé agora está propondo, né, um novo tema, que é o tema da diversidade, da inclusão, né, que é uma pauta também importantíssima, né, um tema que é importante a gente discutir, né, melhorar nossas políticas de inclusão. Então, esse é o tema que eles estão propondo agora, né, para o segundo fórum, que vai acontecer lá. O município de Campos vai participar, nós vamos levar nossos profissionais, vamos também apresentar lá, porque vai ter um momento, assim como o primeiro fórum teve a apresentação de práticas exitosas, que era uma das questões, essa troca do que a gente está fazendo aqui, o que eles estão fazendo lá, o que a gente pode aprender com outro município. Então, esse ano vai ter também, e o tema vai ser, mas aí já vai ser práticas específicas na área de inclusão. Então, a gente está fazendo um momento de inscrição, mas provavelmente, assim, a gente tem a experiência da Cidade da Criança, a gente tem várias experiências em relação à inclusão que a gente vai, né, levar para apresentar lá. Não, excelente. E, na verdade, ter o segundo fórum, né, já no ano seguinte, nos faz crer que essa é uma agenda que deu certo em 2021 e certamente a gente vai estar contribuindo, participando para que dê certo agora e já saiamos de lá com o indicativo de mais um evento, um terceiro fórum, quem sabe numa cidade do Noroeste Fluminense, enfim, a gente tem uma expectativa aí de que mais municípios possam se integrar. Como participantes da Undime, a gente tem mobilizado também os secretários, então já há essa expectativa e esse interesse também deles em trazerem suas caravanas. Eles falaram que agora, o fórum vai se aperfeiçoando, né? Então agora, nesse segundo fórum, vai ter o momento da plenária. Que a gente estabeleceu o momento da plenária e que os municípios vão, por exemplo, já indicar o tema do próximo fórum, já indicar questões, né, discutir, ter um momento maior de discussão sobre, né, o que pode ser feito em colaboração, o que pode ser pensado colaborativamente entre os municípios. Então, vai ter essa plenária e da plenária já sair com definições para o próximo fórum. Excelente, eu vejo que esse fórum ele começa a ganhar essa característica de política pública, ou seja, ele vai se renovando, ele vai se ajustando e principalmente vai envolvendo, né, esse que é o espírito maior, né, de valorizar cada município, cada experiência, para que a gente possa dar sequência a essas ações, né. Agora você vê, assim, em termos de destaque da importância, você falava que no início desse nosso bate-papo, você falava que Campos, por vezes, pode ser comparado aí só o público, né, da educação com populações de vários municípios, em alguns casos até maior do que população de vários municípios.
Como é que você vê a importância também dessa integração no âmbito educacional de municípios que têm diferenças em termos de tamanho de rede e tal? Você acha que isso enriquece? Em que medida? Como que essas experiências, com tanta heterogeneidade de rede, como a gente tem dentro da nossa própria, possa, de alguma maneira, ajudar os outros municípios e a gente mesmo também está trocando e aprendendo? Eu acho que enriquece, né? Claro que são realidades diferentes, nem sempre a gente vai poder transpor, né, aquilo que é feito em um município, transpor para o outro município, mas são coisas que contribuem para a gente poder pensar, né, e se inspirar em determinadas ações e práticas. É claro que o universo maior, ele traz mais desafios, né? Os nossos desafios, em termos, né, porque é uma rede grande, são muitos alunos, então o desafio nosso é maior, mas eu acho que a gente tem sim o que aprender com municípios pequenos, né? Então o cotidiano da sala de aula não muda, Marcelo, entendeu? A gestão da rede muda, mas a relação professor-aluno, ela não muda. Então, as experiências que nossos professores vão ter e que um professor lá do interior tem, às vezes, né, ela enriquece. E a gente também tem contextos de escolas em zonas rurais, escolas pequenas, que também são contextos de outros municípios, que às vezes estão até mais próximos. A gente tem escola que pode estar até mais próximo do município do que do nosso centro, da secretaria, por exemplo. Então, assim, às vezes um professor trabalha num município e no outro. A gente tem também situações de município de professores que trabalham nos dois municípios. Então, a gente tem uma delimitação, mas é o que eu digo. O que acontece na sala de aula, a sala de aula, as inovações, elas podem ser replicadas, que é a relação professor-aluno, o que um professor pode fazer de melhor, de inovação na sala de aula, o que ele tem de bom e de inovação, isso pode ser aplicado em qualquer sala de aula. Se você visita uma sala de aula, todas as salas de aula são iguais, ou são diferentes, ou elas estão propondo coisas diferentes, né? Eu acho que a grande questão no Brasil, a gente quer fazer essa virada, mas a gente não consegue sair da educação tradicional. Professor falando, aluno ouvindo, né? Esse investimento que a gente está fazendo em tecnologia e na formação para incentivar o professor, né? A gente tem o Lab+, né? Que também acho que é uma grande inovação nossa, e fazer com que esse material, que essas aulas sejam aulas criativas, motivacionais. Eu acho que a gente está dando todas as ferramentas para o professor inovar na sala de aula. Agora, a inovação vai depender também dessa vontade, da atuação. E aí isso um professor ouvir um outro professor que ele conseguiu inovar com pouquíssimo recurso, que a gente sabe que tem isso, que tem um professor que ele improvisa um material para inovar na aula dele. E um outro professor que tem um material de última tecnologia e ele não está usando. Isso né, essa é a troca, né? Precisa ter recurso? Precisa, devemos investir, devemos ter tecnologia, tablet, né, que está chegando. Tem que ter tablet, tem que ter laboratório, tem que ter todos os recursos. Eu acho que todo mundo merece o melhor. Deixa eu completar para alguns professores, tem que ter Chromebook, tem que ter Chromebook, eu acho que tem que ter todos os recursos, tem que ter os melhores recursos. Mas a diferença, quem faz é o professor. Claro. Pode ter todos os recursos, mas o maior recurso, o maior ativo que a gente tem é o aluno e o professor. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí a gente observa que as ações que estão sendo desenvolvidas hoje, elas visam despertar o interesse. A gente não tem uma expectativa de que basta chegar um equipamento para que o paradigma seja alterado. Não. O que começa a mudar é tornar, por exemplo, a escola mais atrativa do que está em casa. Esse é um grande desafio em relação ao estudante. Uma escola que está feia, uma escola que não tem uma manutenção, uma reforma, uma escola que a carteira é antiga, uma escola que o quadro está todo manchado, tudo isso acaba fazendo a escola ser... já é um incômodo modelo tradicional, de ter que sentar, ficar isolado, quando todo mundo, sobretudo nós latinos, brasileiros, a gente gosta de estar ali interagindo, gosta de estar discutindo, e aí você tem um modelo de cada um na frente do outro, aquele modelo tradicional de sala de aula. Mas mais do que isso, tornar a aprendizagem mais dinâmica, trazer a dimensão digital, criar mecanismo do professor saber como que esse aluno está evoluindo, porque eu acho que parte do nosso desafio no processo de formação é que o professor hoje ele tem extrema dificuldade, por meio do modelo tradicional de avaliação,
de efetivamente identificar dos seus 20, 30 alunos numa turma, qual é a verdadeira dificuldade de aprendizagem dele. E hoje já há tecnologias que apoiam o professor. Sempre tecnologia de apoio, porque como você disse, e eu concordo plenamente, nós somos professores também, né? A essência da relação professor-aluno é uma relação humana, é uma relação de respeito, é uma relação até por vezes hierárquica, seja na percepção, na atitude, não no sentido de imposição, mas no sentido de respeito hierárquico mesmo. Esse professor, ele sabe o que ele está me falando. Então, a criança, o jovem, o adolescente, ele tem um respeito que pode ser perdido no tempo, por razões diversas. Mas ele tem essa expectativa de que o professor sabe mais do que ele. Mas em algum momento, se a diferença estiver muito grande em relação ao que ele acredita, em relação a por onde ele utiliza os meios de aprendizagem, né? Isso tudo começa, de alguma maneira, a interferir nessa relação. Deixa eu te contar uma historinha minha. Que eu comecei a dar aula muito nova no ensino superior, né? Com 23 anos. Você ainda está muito nova, né? Você tem 2 anos. Eu tenho 20 anos já. Olha. Eu já tenho 20 anos, mais de 20. Com 23 anos no ensino superior, no curso de Direito. Eu era muito nova e eu tinha alunos mais velhos do que eu. Então, eu assumi muito aquela postura de que eu tinha que ter conteúdo, né? Então, eu tinha que estar muito empoderada do que eu estava dando de conteúdo. E eu achava assim, eu vou manter meu distanciamento com essa galera e vou mostrar que eu sei. E fui caminhando assim, muito ríspida, muito no conteúdo, dando provas bem elaboradas. Talvez, né? E assim, achando que eu não tinha que ter relação pessoal, achando que eu não tinha que conquistar meu aluno, assim, né? Aí eu comecei a perceber que as coisas não funcionavam. Aí, assim, chegou um momento que eu tava vendo que aquilo não tava funcionando. Aí eu comecei a perceber? Não adianta você querer ser professor no Brasil igual é um professor nos Estados Unidos, ou aquele professor... A cultura é outra também, né? No Brasil, se você não criar uma relação de afeto, a aula não flui. Se você não chegar com essa relação de afeto, de mostrar proximidade, de mostrar a sua fragilidade, inclusive, para os seus alunos, para ver que você é igual a eles, que você também tem as suas fragilidades, para criar essa proximidade, essa relação. Então, quando eu comecei a fazer essa virada de chave, de que eu vou mostrar que eu também sou igual, que eu também tenho, e como que eu consegui, né, e como que eu... Aí a aula começou a fluir mais. Parecia, as minhas aulas eram uma coisa tão mecânica, tão assim, eu tava ali porque eu era... Aí eu comecei a criar esse vínculo, fui criando com as turmas e lá nessa faculdade que eu dei aula durante 7 anos. Eu depois saía de lá carregada, assim, e eles gostavam do que eu falava, gostavam de como eu era. Então eu acho assim, eu já aprendi no Brasil. Ou você cria uma relação de afeto, de proximidade, aí o aluno aprende, o aluno vai interessar pela sua aula. Só pelo conteúdo que você tem, eles não vão se interessar. Aí você chama atenção para algo importante, né? Que é justamente assim, você traz a experiência do ensino superior, mas as próprias crianças também têm essa expectativa, né? Mas eu só adicionaria, que é algo que talvez você não tenha chamado a atenção, mas certamente você talvez concorde comigo, que assim, se espera um papel de liderança, né? Porque o papel do professor, de alguma maneira, ele está ali numa relação diferenciada, né? Senão ele seria mais um aluno. Uhum. Então, é claro que as relações humanas, elas absolutamente têm que acontecer. Então, esse acolhimento... eu tenho a minha primeira experiência de aula, eu não vou encurtar porque você já contou a sua, para a gente não alongar muito com isso, mas a minha foi que eu trabalhei, acho que uns 4 tempos de aula em 1 tempo e meio, porque tinha alguém que dizia, ficava balançando a cabeça o tempo todo, como se... Eu já entendi o que você está falando, avança, avança. E depois eu descobri que eu tinha que me guiar pelo meu ritmo, não pelo ritmo de alguém que estava ali tentando digitar, né? Mas, enfim, eu acho que essa questão da liderança, do papel do professor, que, por um lado, acolhe, por outro lado, ele é sensível, né? A especificidade, porque cada aluno, ele é um ser humano diferente, né? Essa lógica do século XIX e início de XX, de tratar todo mundo, né? Numa mesma relação, como se fossem absolutamente iguais. Não, cada pessoa é uma pessoa. Tem o que levou ela a estar ali, né? Tem uma história atrás de cada uma delas. Então, isso que você fala desse contato, né, de ter uma relação que se estabelece pelo respeito, mas eu acho que esse respeito também está na forma como o próprio professor se coloca, não no sentido de se impor, mas sobretudo no sentido de dizer o seguinte, nós temos uma razão de ser, de estarmos aqui, e tem uma responsabilidade de alguém, né, que é essa liderança não pela imposição, não ditatorial, mas que sabe ouvir, que sabe compreender,
quando esse aluno não está acompanhando, mas que não perde ainda assim essa capacidade de dizer, olha, vem por esse caminho, porque esse caminho vale a pena para você. Que só quem respeita a liderança do professor segue o caminho que o professor está sugerindo para ele. Né? Se ele abrir mão dessa liderança, ele começa a propor uma anarquia, a propor uma rebeldia. Então, é uma responsabilidade grande nossa de professores também, exercer uma liderança, mas naturalmente eu estou falando de liderança pelo exemplo, não uma liderança... Pelo afeto, pela confiança. Exato. São várias formas de você liderar. Né? Mas voltando um pouco ao nosso tópico aqui, né? Nós estamos falando então desse segundo fórum regional e para você que é da nossa educação, já se prepare. Nós estamos já em vias de fazer o nosso planejamento, inscrições, que nós vamos colocar os nossos veículos de transporte nos 2 dias, né, Ludmila? Como é que vai ser essa questão logística aí para os nossos profissionais que quiserem participar do fórum? Nós vamos ter que pensar aí como é que nós vamos fazer a questão. Claro, não dá para parar todas as aulas, não dá para interromper, né, o nosso dia a dia escolar, mas certamente os professores que tiverem interesse em participar, nós vamos criar mecanismos aí para poder ele ter um dia para estar conosco também participando em Macaé. Como é que está sendo pensada essa questão, se você pode adiantar para a gente? Então, a gente vai disponibilizar o transporte, né, saindo de manhã e retornando à tarde nos 2 dias. Sobre, assim, a gente ainda está vendo um modelo, assim, de se tiver muitas inscrições, muita gente querendo participar, a gente podia ainda tentar vai... ter um lanchinho também, né? Vamos tentar. tentar ter aí, né? Mas a gente tá, eu ainda estou decidindo, assim, se abrir a inscrição para todo mundo e depois faz o sorteio, porque eu não sei se vai ter mais demanda do que a quantidade de disponibilidade de transporte. Assim, uma sugestão, acho que para que a gente possa garantir o transporte, talvez fosse a gente centralizar as inscrições, abrir e de forma transparente colocar com uma ordem, né? Uma ordem de inscrição. Porque se não houver vaga, porque aí você pode escolher o primeiro dia ou o segundo dia, né? Dentro daquilo que a secretaria vai estar patrocinando com veículos e tal. Eu penso que é uma atividade de trabalho, portanto é razoável pensar, a gente pode pensar a respeito disso, né, dessa questão do lanche, ou quem sabe a diária ou meia diária, enfim, temos que pensar que caminho usar para poder o professor não ter que ter tanta despesa para estar indo aprender, né? Eu acho que é uma forma de olhar como capacitação, mas a gente tem que procurar criar as condições para isso. A partir no final, até o final dessa semana, até sexta-feira, a gente deve estar já. Eu estou esperando o Macaé liberar o site deles lá e aí a gente vai abrir a inscrição. Tá, então nós temos que criar essas condições de acompanhar para poder não ter. Né? Então, essas inscrições ainda não estão abertas, pelo que você está falando, e a gente vai orientar os nossos educadores aí que quiserem. Vamos, sim. Bom, a gente não vai alongar muito mais esse nosso bate-papo, embora tenhamos uma série de outros temas que a gente possa estar discutindo em outro momento. Mas eu queria te pedir para deixasse uma mensagem de estímulo aí para que os nossos profissionais da educação, assim, primeiro possam compreender a importância de estar participando numa ação de integração, um olhar interredes, conhecendo outros profissionais e participando, inclusive, dessa temática que envolve avançarmos em rede regional. O que você pode deixar aí de mensagem de estímulo para uma participação dos nossos educadores? Assim, o retorno que eu recebi do primeiro fórum, de quem veio de fora, né, também, a gente teve isso, a gente foi os anfitriões, né, e a gente recebeu, então, assim, foi muito rico, naquele momento mesmo, de quem era daqui, já pôde trocar, e agora a possibilidade da gente ir a outro município, então, assim, essa experiência de contato com outras redes, eu acho que já foi bem positiva no primeiro fórum, e eu acho que vai ter bastante demanda do nosso profissional para participar, porque eu acho que foi muito rico esse momento de troca com os outros municípios. Então, a gente espera que tenha, né, bastante demanda de pessoas querendo participar. E o tema, as palestras estão muito interessantes, a gente já vai divulgar essa programação, só estou esperando o ok lá de Macaé, divulgar a programação com importantes palestrantes. O fórum está muito interessante do ponto de vista também do seu conteúdo, e também da possibilidade dessa troca, né, com a outra rede. Perfeito. Então é isso. E naturalmente, né, você que participou do nosso primeiro fórum, né, regional que aconteceu aqui em Campos, não perca a oportunidade de mais uma vez participar, né, do nosso segundo evento, para poder a gente estar nesse processo, né, fortalecendo, assim como Macaé veio, né, com um grupo de profissionais para cá, a gente também deseja estar participando com eles e com profissionais de diversos outros municípios. Eu acho que é nosso dever, enquanto educadores, estar aprendendo e também levando as nossas experiências para adiante. Bom, então nós vamos
agora, Ludmila, te pedir aí para suas considerações finais sobre esse nosso bate-papo aqui, sobre o fórum, sobre o que você quiser falar. Falar que nós entramos em outros assuntos, né? Porque é sempre importante, essa conversa, a gente, né, educadores sempre tem, né, se estende além. Mas a mensagem que eu tenho é que eu acho que a gente está no caminho certo, a secretaria a gente está trabalhando muito para avançar na educação de campus. Eu acho importante que todo mundo que defende a educação, que tem, né, a educação como lema, e a sociedade, né, porque fala muito de educação, mas abraçar realmente, né, a causa da educação, que eles venham com a gente, né, que eles sejam nossos parceiros também. Eu como, né, quem quiser me procurar para fazer parceria com a Secretaria de Educação, profissionais, professores também da rede que queiram conhecer meu trabalho, eu estou disponível para a gente fazer essa troca. Maravilha! E agora a gente vai para a nossa hora da reflexão. Hora da reflexão. Conhecimento só tem função de verdade quando é compartilhado, disse Mariana Moreno. Muito obrigado a você que esteve conosco em mais esse Hora da Educação, onde a gente pode estar tratando de uma temática relevante para a nossa educação e também para toda a nossa região. Espero você no nosso próximo encontro aqui no Hora da Educação com Marcelo Feres. Hora da Educação com Marcelo Feres.